Fala, galera! Seja você super, mas super bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar sobre. Meu nome é Leandro Lestat e hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre Alma, capítulo 36 a 38. Esses capítulos, na verdade, são muito especiais. Se você gosta de falar desse assunto aí, não esquece de se inscrever aqui no canal, dar aquela curtida e deixar o comentário aqui embaixo. É bem importante fazer o seu comentário e deixar aqui. Beleza? Eu prometo que eu vou dar sempre uma olhada, uma curtida, alguma coisa eu vou estar falando ali sobre o seu comentário, tá ok? Então vamos começar falando um pouquinho aqui do cenário histórico que estava acontecendo durante toda essa parte aqui relacionada à alma de 36 a 38. Uma das primeiras coisas que a gente precisa considerar é que nessa parte a gente encontra aqui Alma aconselhando os seus filhos, Elamã, Siblon e Corianton, né? Então, na verdade, são capítulos em que ele está dando conselhos aos seus filhos aqui, né? Então, os conselhos que ele deu para Elamã e Siblon, que eram os fiéis, né? Foram diferentes dos conselhos que ele deu lá para Coriantum, que foi sobre a lei da castidade e tudo mais. Então, até certo ponto, né, somos nós que determinamos o tipo de conselho que vamos receber daqueles líderes que nós temos, de nossos pais, etc. E uma das coisas que acontecem aqui durante todo esse envolvimento é sobre a história também de conversão de alma. Então, essa conversão de alma ela é descrita aqui durante esses capítulos e é uma das coisas que nós vamos ter a chance hoje de falar um pouquinho sobre, ok? Então, eu vou conversar um pouquinho aqui especificamente sobre essa conversão de alma, ok? Então, vamos dar uma olhada basicamente em algumas coisas que aconteceram relacionadas a essa conversão de alma. Eu vou ler alguns versículos com vocês hoje e também vou ler algumas citações também, ok? E aí, dessas citações a gente vai compartilhar algumas coisas, beleza? Então, primeira parte que eu queria ver aqui com vocês está aqui em Alma 36, versículo de 6 a 10, né? E aqui, Alma, ele está descrevendo quem ele era durante aquele tempo. Vamos dar uma olhada aqui. Ele falou o seguinte: porque andei com os filhos de Mosias, procurando destruir a igreja de Deus. Mas eis que Deus enviou seu santo anjo para deter-nos no caminho. Então, ele, juntamente com os filhos de Mosias, eles estavam tentando ali destruir a igreja de Deus, destruir as crenças que as pessoas tinham no evangelho. E eis que nos falou como se fosse a voz do trovão, e toda a terra tremeu debaixo de nossos pés, e caímos todos por terra, porque o temor de Deus se apoderou de nós. Mas eis que a voz me disse: levanta-te. E levantei-me, e pus-me de pé, e vi o anjo. E ele disse-me: a menos que queira destruir-te, não mais procures destruir a igreja de Deus. Esse foi o conselho que o anjo deu para ele, né? A advertência que o anjo deu para ele. Ó, se você não quer cair por terra para sempre, ser destruído, então para com isso. Para com essa ideia de você querer destruir a igreja de Deus. E aconteceu que caí por terra, e pelo espaço de 3 dias e 3 noites não pude abrir a boca, nem fazer uso das pernas e dos braços. Então, aqui no manual do aluno, do Instituto, tem algumas partes relacionadas a isso, né? Então, eu falo o seguinte: alguns leitores do livro de Mormon alegam haver uma discrepância entre o relato da conversão de alma, que se encontra lá em Mosias 27, 23, e o que se encontra em Alma 36, versículo 10. É verdade que uma delas fala de 2 dias e 2 noites, e o outro fala de 3 dias e 3 noites. E aí? Qual é a versão correta aí, né? Mas não aparece ver a discrepância, já que cada um se refere a uma coisa diferente. No relato de livro de Mosias, esse espaço de tempo claramente se refere à duração do jejum feito pelos sacerdotes nesse livro. Ou seja, nesse livro não há referência ao tempo exato em que a alma permaneceu inconsciente. Observe os principais detalhes da história. Depois de ter sido confrontado por um anjo e percebido a magnitude de seus pecados, a alma caiu por terra como se estivesse morto. A seguir, ele foi levado inconsciente para a casa de seu pai. O pai então chamou os sacerdotes da igreja
e depois de haverem jejuado e orado pelo espaço de 2 dias e 2 noites, então é essa história que aconteceu aqui, 2 dias e 2 noites, foi o jejum da galera. Os membros de Alma recobraram as forças, então ele levantou-se. Na história, conforme contada no livro de Alma, entretanto, os 3 dias e 3 noites claramente se refere ao tempo total que Alma passou sem conseguir abrir a boca nem fazer uso das pernas e dos braços. Tá? Isso foi contado então pelo Daniel Ludlow, A Companion to Your Study of the Book of Mormon, lá em 1976. Uma das partes mais importantes, né, que a gente pode considerar durante toda essa história aqui de Alma, do relato de Alma, é relacionada ao arrependimento dele. E é um tipo de arrependimento que muitas vezes a gente não faz. A gente não realmente não procura fazer esse tipo de arrependimento. Ou não procura nos desdobrar perante o Senhor para que esse arrependimento realmente possa acontecer. E existe um tipo de arrependimento que é chamado de tristeza segundo Deus, e não tristeza segundo os homens. E essa tristeza segundo Deus é falado um pouquinho sobre ela aqui em Alma 36, de 11 a 16. Eu estou fazendo questão de ler esses versículos porque eles são espetaculares. Eles por si só já contam muito bem essa história. Né? E falou o seguinte, no versículo 11: E o anjo falou-me mais coisas que foram ouvidas por meus irmãos, mas eu não as ouvi, porque quando ouvi as palavras, a menos que queira destruir-te, não mais procures destruir a igreja de Deus, fui tomado de grande medo e espanto, temendo ser destruído, e caí por terra, nada mais ouvindo. Mas fui torturado com eterno tormento, porque minha alma estava atribulada no mais alto grau e atormentada por todos os meus pecados. Sim, lembrei-me de todos os meus pecados e iniquidades, pelas quais me via atormentado com as penas do inferno. Sim, eu vi que me havia rebelado contra o meu Deus e que não guardara os seus santos mandamentos. Sim, e que havia assassinado muitos de seus filhos, ou melhor, que os levava à destruição. Sim, resumindo. Cadê? Aqui. Sim, resumindo, tão grandes haviam sido minhas iniquidades que a simples ideia de entrar na presença de meu Deus atormentava minha alma com inexprimível horror. Ó, pensei, se pudesse ser banido e aniquilado em todo o corpo e alma para não ser levado à presença de meu Deus a fim de ser julgado pelas minhas obras. E durante 3 dias e 3 noites fui atormentado pelas dores de uma alma condenada. Então a gente vê aqui nessa descrição como a alma estava se sentindo em relação aos pecados dele. E aí a gente entra nessa história sobre o que significa a tristeza segundo Deus. O que significa isso? O que é a tristeza segundo Deus? E é basicamente você se arrepender da forma correta, né? Porque quando a gente fala a tristeza segundo Deus, eu não estou pensando no que os homens vão pensar sobre mim, mas eu estou pensando no que Deus vai pensar sobre mim. Então eu estou pensando no que o Senhor ele requer de mim em meu processo de arrependimento. E o presidente Benson lá ele ensinou o seguinte sobre isso. Eu gosto muito dessa citação aqui. E ele falou: a diferença entre a tristeza do mundo e a tristeza segundo Deus, que é a mais profunda tristeza e é necessário arrependimento. Ele falou sobre isso. Não é incomum encontrarmos homens e mulheres no mundo que sentem remorso pelas coisas erradas que fizeram. Então, sentir remorso é uma coisa comum para acontecer, né? Às vezes é porque seus atos trouxeram mágoa, ou porque trouxeram tristeza a si mesmos, né, e aqueles que eles amavam. Outras vezes a sua tristeza desperta por terem sido apanhados e punidos por seus atos. E tais sentimentos mundanos não constituem o que é chamado tristeza segundo Deus. E aí, galera, o que significa então a tristeza segundo Deus? E ele fala aqui: essa tristeza é um dom do Espírito, é uma profunda compreensão de que nossos atos ofenderam o nosso Pai e o nosso Deus. É a aguda consciência de que o nosso comportamento
fez com que o Salvador, aquele que não conheceu o pecado, o maior de todos, padecesse agonia e sofrimento. Nossos pecados levaram-no a sangrar por todos os poros. Essa angústia mental e espiritual muito verdadeira é o que as Escrituras então chamam de coração quebrantado e um espírito contrito. Esse espírito é um pré-requisito absoluto do verdadeiro arrependimento. Complementando o que o presidente Benson estava falando aqui, isso foi falado na Liahona de 1990, o elder Richard Scott, ele falou o seguinte aqui: as dolorosas consequências do pecado foram colocadas propositalmente em seu plano de felicidade por um pai amoroso, para que você não precisasse seguir esse trágico caminho na vida. O pecador não sofrerá somente nessa vida, mas os pecados que não foram perdoados por meio do verdadeiro arrependimento causarão grande angústia na vida além do véu. Já pararam para pensar sobre isso? O pecador não vai sofrer somente nessa vida, mas os pecados que não foram perdoados por meio do verdadeiro arrependimento causarão grande angústia na vida além do véu. E isso é uma coisa que realmente deveria nos preocupar bastante, né? Para avaliarmos que tipo de arrependimento nós estamos dispostos a oferecer a Deus. Tem uma pergunta aqui: como é que a alma conseguiu alívio para a agonia que ele sentiu? E como que ele descreveu a sensação de ser perdoado? E isso fala para a gente lá nos versículos 17 a 21, que fala o seguinte: aconteceu que enquanto eu estava sendo assim atormentado, e enquanto eu estava perturbado pela lembrança de tantos pecados, eis que me lembrei também de ter ouvido meu pai profetizar ao povo sobre a vinda de um Jesus Cristo, um Filho de Deus, para expiar os pecados do mundo. Ora, tendo fixado a mente nesse pensamento, clamei em meu coração: ó Jesus, tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim, que estou no fel da amargura e rodeado pelas eternas correntes da morte. Alma, ele começou a pedir então ao Pai Celestial para que pudesse ser perdoado. Então, eis que quando eu pensei isso, já não me lembrei de minhas dores. Sim, já não fui atormentado pela lembrança de meus pecados. Quando ele fez isso, e ó, que alegria e que luz maravilhosa contemplei. Sim, minha alma encheu-se de tanta alegria quanto havia sido a minha dor. Sim, digo-te, meu filho, que nada pode haver tão intenso e cruciante como foram as minhas dores. Sim, meu filho, digo-te também que, por outro lado, nada pode haver tão belo e doce como foi a minha alegria. Eu volto à pergunta, então, né? Como é que a alma conseguiu alívio para a agonia que ele sentiu? Então, pensa um pouquinho nisso. Como é que ele conseguiu esse alívio para toda a agonia que ele estava sentindo? E como é que ele descreveu essa sensação de ser perdoado? Ele mostrou isso para a gente, né? Que foi tão doce a sensação de ter sido perdoado, sendo oposto a tudo que ele tinha sentido antes, né? O presidente Kimball, ele falou o seguinte sobre o processo de arrependimento no qual precisamos depositar nossa confiança em Jesus Cristo, né? Então, no relato de alma, o leitor sensível pode até certo ponto identificar-se com ele, sentir seus tormentos e experimentar seu grande horror pela gravidade do pecado que cometeu. O leitor pode então partilhar um pouco do grande alívio que a alma iria encontrar. E como que ele conseguiu alcançar esse alívio? Do mesmo modo que todo transgressor, qualquer pessoa, participando do milagre do perdão por meio do arrependimento genuíno e entregando-se por completo à misericórdia de Jesus Cristo. Agora, a angústia transformara-se em paz, as dores se transformaram em tranquilidade e as trevas em luz. Somente agora a alma poderia ter paz. Ele salientou a seu filho Siblon qual era a única fonte dessa paz. E ele falou: eu não obtive a remissão de meus pecados até rogar por misericórdia ao Senhor Jesus Cristo. Mas eis que clamei a ele e achei paz para minha alma.
Eu clamei a Ele. E aí ele usou essa palavra, clamar ao Pai Celestial. O que significa clamar a Ele? Porque a partir do momento que ele clamou a Ele, ele achou paz para sua alma. O presidente Benson, ele explicou que o arrependimento sincero, ele implica então uma mudança do coração. O arrependimento significa, portanto, mais do que simplesmente uma mudança de comportamento. Muitos homens e mulheres no mundo demonstram grande força de vontade e autodisciplina. Essas pessoas vencem mau hábitos, né? Deixam de levar ao mestre em consideração, até rejeitam abertamente. Tais mudanças de comportamento, mesmo que levam em direção positiva, não constituem, não constituem, né, na verdade, o verdadeiro arrependimento. O arrependimento sincero envolve não só mudança de ações, mas também uma mudança no coração. Então, muitas vezes, o que acontece com a grande maioria das pessoas é que as pessoas mudam hábitos. Isso faz parte do processo de arrependimento, sim, mas precisa haver uma mudança também dentro do coração dessas pessoas. Precisa ter uma mudança em nosso coração, para que então haja um arrependimento verdadeiro, né? E há uma que ele falou o seguinte aqui, lá no versículo 23 e 24. Mas eis que meus membros recobraram as forças e levantei-me e declarei ao povo que eu havia nascido de Deus. Ele prestou testemunho disso, de que ele havia nascido do Senhor. Sim, desde aquela ocasião até agora, tenho trabalhado sem cessar para conseguir trazer almas ao arrependimento, para fazer com que elas experimentem a intensa alegria que eu experimentei, para que também nasçam de Deus e encham-se do Espírito. Presidente Benson, ainda o presidente Benson, continuou falando aqui algumas coisas relacionadas a isso. Ele falou o seguinte: ele descreveu a mudança que faz parte do nosso nascimento. Quando sofremos essa poderosa mudança, que se efetua apenas pela fé e pela influência do Espírito sobre nós, é como se tornássemos então uma nova criatura. Assim, a mudança é comparada a um novo nascimento. Milhares de vocês já passaram por essa mudança. Abandonar a vida de pecados, algumas vezes pecados arraigados, pecados ofensivos, e começaram a aplicar o sangue de Cristo em sua vida, tornando-se limpos e não mais tendo disposição para retornar a velhos costumes. Vocês agora são, na verdade, novas criaturas. Isso é o que significa passar por uma mudança de coração. Está numa alharrona de março de 90. E é interessante quando ele fala sobre isso, né? Sobre o que significa ter uma mudança real de coração. E falando ainda sobre mudança de coração, quando ele chegou e pôde compartilhar um pouquinho com Elamã sobre, sobre as coisas que ele estava falando, ele começou então a compartilhar um pouquinho aí sobre o poder das escrituras. Deixa eu botar o microfone aqui, legal. Então ele começou a compartilhar um pouquinho sobre o poder das escrituras, né? E uma das coisas que ele fez aqui com Elamã. Vamos dar uma olhada então aqui nessa parte, né? Em Alma 37, esse processo todo aí de preparação do filho Elamã, porque ele seria um líder espiritual para o povo, né? E ele precisaria preservar os registros, era uma das responsabilidades de Elamã, tá? Então, por isso que Alma salientou então a importância das escrituras. Então, alguns dos pontos principais relacionadas aqui em Alma 37 é exatamente sobre a importância que existe nas escrituras. Então, fala o seguinte: alguns dos pontos principais salientados por eles são que o Senhor preservaria as placas de latão e os registros dos nefitas de uma forma espantosa, mais simples, e foi o que aconteceu. Ele recomendou que seu filho registrasse os feitos de seu povo e ensinou-lhes que as escrituras se destinavam a ampliar nossa memória, convencer-nos do erro de nossos caminhos e nos dar conhecimento de Deus e seu plano de salvação. Olha que interessante o que ele fala aqui do propósito das escrituras, né? Ele falou que as escrituras, né, se destinam a ampliar nossa memória, porque elas são um diário para a gente,
ela nos convence dos erros de nossos caminhos, porque a gente trabalha nesse diário, escreve nele, né? E, consequentemente, a gente aprende com os nossos erros e também nos dá conhecimento de Deus e seu plano de salvação, que é o que as Escrituras fazem o tempo todo, né? Depois relembrou ao filho que somente quem guarda os mandamentos é digno de escrever Escrituras. Além disso, a alma prometeu ao filho, e também a nós, é claro, que se seguirmos a palavra de Cristo, ela nos conduzirão para além do Vale das Tristezas, a uma terra da promissão muito melhor. Olha o que o Elder Bedner falou do Quórum dos Doze. As Escrituras contêm as palavras de Cristo e são um reservatório de água viva, ao qual temos pronto acesso e do qual podemos beber em abundância por muito tempo. Todos precisamos voltar-nos para Cristo e achegar-nos a Ele, que é a fonte de água viva. Lendo, estudando, examinando e banqueteando-nos nas palavras de Cristo que estão contidas nas Santas Escrituras, poderemos então receber orientação e proteção espiritual durante nossa jornada mortal. Isso está no serão do SEI, seminário, de 2007, tá? Foi falado ali pelo Elder Bednar. Bom, uma das coisas que a Alma falou aqui para Elamã foi relacionado a coisas pequenas e simples, que está numa escritura bem conhecida, que fala o seguinte: ora, pode supor que isso seja tolice de minha parte, mas eis que te digo que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. E pequenos meios muitas vezes confundem os sábios. E o Senhor usa de meios para realizar seus grandes e eternos desígnios. E por meios muito pequenos, o Senhor confunde os sábios e efetua a salvação de muitas almas. Por meio de coisas pequenas e simples. E é uma das coisas que ele frisa aqui. O Elder Ballard falou o seguinte: observamos o desenrolar de grandes e surpreendentes acontecimentos mundiais. Entretanto, devemos lembrar-nos de que o próprio Senhor, em nossa vida pessoal, é geralmente cumprido pelas coisas pequenas e simples. O propósito das coisas do Senhor, e não pelo pomposo e pelo espetacular. Eventos grandes e maravilhosos parecem motivar-nos, mas coisas pequenas muitas vezes não nos chamam a atenção. Observando que a Liarrona funcionava pela fé, Alma disse: todavia, porque esses milagres se efetuavam por meio de coisas pequenas, ele e o povo de Lei foram negligentes e esqueceram de exercitar sua fé e diligência. Então, maravilhosas obras cessaram e eles não progrediram em sua jornada. Será que nossa jornada não é obstruída às vezes porque nós esquecemos a importância de pequenas coisas? Nós nos damos conta de pequenos acontecimentos e escolhas determinam o rumo de nossa vida exatamente como um pequeno leme determina a direção de grandes navios. Temos de orar individualmente em família. Temos que estudar as Escrituras. Temos que realizar a noite familiar. Temos que acatar a demonstração do Salvador de amar-nos aos outros e sermos atenciosos. Por meio dessas e outras coisas semelhantes, pequenas e simples, temos a promessa de que nossa vida será plena de paz e alegria. Falando de coisas pequenas e simples, só para a gente já ir caminhando para o final aqui, ele fala lá no versículo 19: então, eis que um propósito ele cumpriu, que foi restituir a muitos milhares de lamanitas o conhecimento da verdade. E nessas coisas mostrou o seu poder, e nelas também manifestará o seu poder a futuras gerações. Portanto, serão preservadas. É um dos escrituras que nos ajuda a entender o poder que o livro de Mórmon ele tem. O Elder Bruce R. McConkie ele prestou testemunho sobre isso. Ele falou: então, o que é o poder do livro de Mórmon? Ele proclama o evangelho eterno. Ele coligará Israel, edificará a Nova Jerusalém, preparará o povo para a segunda vinda, introduzirá o milênio, ou pelo menos desempenhará um papel tão importante na realização dessas coisas que seu valor dificilmente poderia ser exagerado.
eu tô, assim, realmente, essas coisas que acontecem aqui em Alma 37 e Alma 36, elas nos ensinam muito sobre o que realmente deve ser mais importante em nossa vida. Uma das coisas que as pessoas cometem mais engano, como ele falou aqui, né, é ir atrás de coisas que são pomposas, coisas que são chamativas, né, sendo que o evangelho é uma coisa simples. E o livro de Mórmon é uma coisa simples. Ele nos mostra isso o tempo todo. Ele continua aqui: eu estou convencido que um dos maiores erros que há é o de ensinar demais que é esse assunto e fazê-lo no momento errado. Sei de mais de um caso de jovens que foram levados a experimentar atos altamente imorais e pervertidos por causa de uma ideia nascida de algo dito pelo bispo em uma entrevista. Quem ensina, e eu me refiro aos líderes, professores e pais, deve ter sempre em mente essa mensagem. Imagine um pai e uma mãe que estejam para sair de casa e que ficarão ausentes por algum tempo. No momento em que passam pela porta, dizem aos seus filhos que ficarão sozinhos em sua ausência. Crianças, se comportem. Banquinho, colocar na cozinha, usar para subir até a quarta prateleira do armário, etc, etc. Alguns de nós fazemos tolices assim. Achamos graça dessa ilustração caricata por pensar em qual vai ser a primeira coisa que crianças vão fazer assim que os pais forem embora. Eu tenho certeza que podemos agir com mais sabedoria. Os jovens, os nossos alunos, devem saber desde o início que a castidade é algo sagrado, né? Então, uma das coisas que ele ensina aqui para Coriantum, que é a última parte, né, entra exatamente nessa questão da lei da castidade. E ele falou o seguinte: o presidente Benson falou aqui: mostre-me um jovem que se conservou moralmente puro e frequentou fielmente as reuniões da igreja. Mostre-me um rapaz que magnificou seu sacerdócio e conquistou o reconhecimento. Mostre-me um rapaz que se formou no seminário e tem um testemunho ardente do livro de Mórmon. Mostre-me um jovem assim, eu lhes mostrarei um jovem capaz de realizar milagres para o Senhor no campo missionário e durante toda a sua vida. O presidente Joseph Field Smith, para encerrar, ele falou o seguinte: ele atestou que há uma relação entre guardar os mandamentos de Deus desde cedo e posteriormente ser chamado para servir ao Senhor. Podemos olhar à nossa volta hoje. E quem são os líderes do povo? Não são exatamente aqueles que desde cedo dedicaram-se à fé? É possível saber de antemão quem será líder, observando-se os meninos que agem com alto respeito e pureza e que são os mais dedicados a todas as boas obras. O Senhor não escolhe homens entre pessoas de qualquer outro tipo. O oposto, ou seja, deixar para servir ao Senhor depois de já se terem cometido os pecados da juventude, é repreensível. Sempre falta algo ao homem que passa a juventude em pecado e iniquidade, só mais tarde ele passa a retidão. Aqueles que só mais tarde na vida se arrependem dos pecados da juventude têm remorsos e tristezas, mas os que servem ao Senhor no pleno vigor da juventude encontram consolos e ricas recompensas. Bom, eu gostaria de deixar essa aula com vocês, esse nosso bate-papo que nós tivemos aqui hoje, um pouquinho aí sobre os ensinamentos de alma, né, aos seus filhos, seus 3 filhos aí, e principalmente em relação aí ao arrependimento sincero que a gente pôde ver que precisa acontecer, de acordo com a gente viu aí que aconteceu com Alma, com o relato de Alma, ok? Então deixa essa aula com vocês e não esqueça aí de compartilhar e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.